O sucesso de quem faz coisa errada dura pouco, mas a alegria do justo, ela é permanente. Hoje, segundo Crônicas, capítulo 20, vamos pedir a direção de Deus e vamos dar continuidade a essa leitura sobre os reis de Israel, né? Vamos pedir a Deus, ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos capacite a meditar, entender e ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Eu coloco essa meditação de hoje em Tuas mãos, peço também por mim, por essa pessoa que está acompanhando comigo essa meditação, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Segundo Crônicas 20, versículo 1. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então veio uma grande batalha inesperada contra Josafá, mas Josafá é homem de Deus. Então esse inimigo que se levantou contra Josafá também estaria se levantando contra o próprio Deus. Então, quando o inimigo vem contra você, quem ele encontra? Ele encontra alguém sozinho ou ele encontra o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso do seu lado? No 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Então, olha que lição. Primeiro, Josafá temeu, né? Quem não teme? Diante de uma má notícia, por exemplo, diante de um diagnóstico médico, quem não teme diante do que o juiz ou advogado fala para você? Quem é que não teme quando seu filho diz que não irá mais falar consigo ou que vai sair de casa? Quem é que não tem medo, né? Todo mundo tem. Mas olha só a atitude que ele teve quando temeu. Pôs-se a buscar o Senhor. Então, a primeira atitude é você levar esse medo para Deus. Transferir esse medo para Deus, porque você com medo não vai resolver nada. Mas aí, a seguir a oração, quer dizer, levou para Deus, a segunda coisa que ele fez, ele abriu um jejum. O jejum é uma oração mais forte, porque aqueles momentos que você faz o jejum, você está abrindo mão de alimentar a sua carne. Por exemplo, normalmente o jejum se faz da meia-noite ao meio-dia. Por exemplo, você abre mão do café da manhã. Então, naqueles momentos que você acorda, se você acorda cedo, né, você sente aquela vontade de comer, você tem vontade de alimentar o seu corpo, e você nega ao seu corpo aquele alimento. É o jejum. Há pessoas que abrem mão do almoço, por exemplo, então elas jejuam, por exemplo, do meio-dia às 6 da tarde, outras das 3 da tarde à meia-noite, enfim, cada um faz o seu jejum de acordo com suas condições. Mas o jejum é você abrir mão de uma das refeições que você tem, almoço, a janta, ou café da manhã, ou café da tarde, enfim. E durante aquele momento, aquelas horas que você está em jejum, você vai trabalhar, você vai fazer suas coisas, e você então vai estar em espírito de oração. Não é você falar assim, agora eu vou fazer um jejum aqui de 3 horas, ou 4 horas, ou 5 horas, você senta na frente da televisão e vai ver uma sequência de série. Então, naqueles momentos você orou, você ficou distraído, então não houve jejum, né? Então, o jejum é tão importante, porque nesses momentos você está desagradando a carne. O jejum é justamente para isso, para você dar à carne o menor possível de alimento, seja visual, audível e também para a boca, né? A comida. Seguindo para o 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então, terceira coisa mais importante, ele não esperou ajuda de outras pessoas, ele buscou a ajuda de Deus, e Deus iria usar os seus recursos para poder ajudá-lo. Assim também, diante de uma situação, digamos que você tem um recurso, que você alcança ajuda através daquele recurso. Então você não vai depender de Deus, você vai depender daquele recurso. No caso de Josafá, ele não tinha com quem contar. Ou era Deus livrando ele, ou ele ia cair nas mãos do inimigo.
No 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Então ele reconhece o poder, que o poder está em Deus para livrar. O 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Então ele faz lembrança da aliança de Deus com Abraão. E Deus prometeu a Abraão firmar a sua descendência naquela terra. Então ele faz essa lembrança para Deus. Olha, nós somos essa descendência, nós somos esse povo, e o Senhor tem uma aliança com teu servo, Abraão, teu amigo. Continuando no 8. E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. que maravilha! Eu julgo, né, essa parte aqui da oração dele tão forte, porque ele mostra a total dependência que ele tem de Deus, e ele fala: Senhor, nós não temos condições de lutar contra essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quer dizer, seja o que o Senhor quiser, a tua vontade venha a ser feita. O comentário do bispo diz assim: contra ti uma grande multidão. Josafá temeu ao receber a informação de que um grande exército viria contra ele, mas em vez de se prostrar, buscou o Senhor com orações e jejum. O rei manteve sua fé somente no Todo-Poderoso, por isso prosseguiu calmo ante as ameaças perturbadoras dos inimigos. O diabo tenta, de todas as formas, aniquilar a fé dos filhos do Altíssimo. Isto é, ele levanta problemas e cria situações difíceis a fim de que, por meio do medo, do desânimo e da dúvida, eles sejam derrotados. No entanto, é preciso fazer como Josafá, que reconheceu sua incapacidade, clamou pelo livramento e confiou plenamente no soberano Deus. Então, diante das lutas, se você está enfrentando, então faça o que Josafá fez. Vamos ver agora qual foi a resposta. No 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, só com essas palavras já era motivo deles descansarem, né? Ter paz, sabendo que agora quem está lutando por eles era o próprio Deus. Você às vezes lê e fala assim: poxa, que palavras lindas, a quem me dera ouvir isso de Deus? Mas você está ouvindo. Deus falou naquele tempo para Josafá, mas quando nós estamos lendo essa palavra, Deus falando conosco hoje. Se você decide fazer dele o Senhor da sua vida, então ele entra na sua batalha, ele entra nessa luta que você está travando para levar você à vitória. Aí ele diz assim: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Então quer dizer,
Eles teriam que ir para a batalha de qualquer forma. Tendo ou não tendo condições, eles teriam que sair para a batalha. Mas eles tinham uma garantia. Quem estaria pelejando por eles era o próprio Deus. No 17, nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O comentário diz: a peleja não é vossa. A resposta divina ao clamor de Josafá veio por meio do levita Jaziel. O Senhor lutaria por Judá e por sua capital, Jerusalém. Por isso não precisavam ficar assustados e atemorizados diante daquela grande multidão e suas armas. Da mesma forma, quando entregamos nossa vida ao Altíssimo, nossas lutas passam a ser dele. Seu poder é suficiente para nos defender e nos pôr a salvos. No entanto, o Todo-Poderoso nos pede que estejamos de pé espiritualmente, isto é, ele só pelejará nossas batalhas se mantivermos plenamente a confiança nele. Então, enquanto Acabe estava enfrentando uma grande seca, né, que foi o que nós lemos, então havia os inimigos agora tentando lutar contra Jerusalém. Pelo que eu vejo, Jerusalém não estava enfrentando a mesma seca que lá enfrentava, mas aqui eles estão agora enfrentando uma outra batalha. Uma batalha tão grande quanto aquela, mas diferente. Deus saiu para lutar essa batalha com seu povo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatita e dos filhos dos Coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O comentário diz: crede no Senhor e nos seus profetas. Josafá creu na palavra do Senhor e estava confiante na vitória. Dessa forma instruiu o povo a também crer, pois sabia que disso dependia a proteção de Israel. A fé é a arma mais poderosa que existe para fazer o ser humano vencer as batalhas e colocá-lo em segurança. Então, essa é a fé que nós temos que manter diante das dificuldades, das circunstâncias da vida. Então, ele mandou crer na palavra de Deus para ter paz e crer nos seus profetas para que prosperareis. Assim são os pastores de hoje. Às vezes a pessoa vê um homem falando, ela não vê como Deus usando aquele homem de Deus para falar com ela. E quando ela vê que é o homem falando, ela não obedece. É porque ela não crê. Quando ela crê que saiu da boca daquele homem de Deus uma palavra para abençoar ela e para mudar a vida dela, então ela crê naquela palavra e Deus então faz a parte sobrenatural acontecer. O problema de muitos na igreja de hoje é que eles não creem. Né? Se o povo não cresce, nem sequer iriam sair para a batalha contra os seus inimigos. No 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E viera Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo porque era muito. O comentário diz: as emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe foram promovidas pelo próprio Deus. Essa ação divina resultou em uma confusão generalizada, de modo
que os soldados inimigos lutaram entre si até se destruírem totalmente. Quando Josafá e o seu exército viram o acampamento dos adversários, se depararam com um amontoado de cadáveres. Assim, eles tiveram apenas o trabalho de levar toda a riqueza que pertencia aos inimigos. Era tanto despojo de guerra que foram necessários 3 dias para recolhê-los. Ter Deus como aliado na sua luta fez Josafá não apenas conquistar a vitória, mas também levar grande suprimento ao povo. Então, para você entender, quando eles saíam para uma batalha militar, eles levavam os seus ouros, as suas posses, para mostrar a grandeza do seu exército. Então, por isso que quando o exército vencido, o exército que venceu derrotava o outro, ele entrava no seu acampamento e levava os seus despojos, quer dizer, o ouro, a prata e tal. Lembrando que o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, lá diz que ele despojou os principados e potestades, quer dizer, ele tirou das mãos dele o poder e a autoridade que Adão entregou para o diabo, quando desobedeceu a palavra de Deus. Então, hoje, quando nós cremos em Jesus, nós derrotamos também o diabo. No 26, e ao 4º dia se levantaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, pois por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. E então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltério, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. O comentário diz: os altos eram locais elevados, onde se praticavam orgias e cultos idólatras. Esse era um dos pecados mais frequentes da elite, tanto do reino de Israel quanto do reino de Judá. Grande parte dos reis mantinham esses altos porque eram adeptos desse tipo de adoração, ou porque tinha medo de desagradar os praticantes. Até mesmo alguns monarcas, como Asa, Amazias, vamos ver em 2 Reis 14, 3 ao 4, Jotão, 2 Reis 15, 35, que promoveram reforma espiritual, se sentiram acovardados e não destruíram esses cultos pagãos. O Altíssimo queria uma obediência integral, mas o povo estava disposto a se submeter apenas parcialmente. Entendemos com isso que não adianta uma perfeita assiduidade aos cultos na igreja, um vasto conhecimento bíblico ou obras evangelísticas, se aquilo que o Senhor ordena em sua palavra é ignorado ou não é obedecido de forma completa. Então, nós temos que olhar para nós mesmos. Ele fez o que era certo, muito bem, mas ele fez em partes. Ele poderia, como rei, exigir que o povo se voltasse completamente para Deus e abandonasse aquelas práticas, até depois do grande livramento que Deus fez a ele. Mas ele preferiu não entrar em guerras com aquelas pessoas que praticavam o que era errado, né? No 34, sabe o que é também? A pessoa que vai aceitando os erros dos outros, vai aceitando o que está ali acontecendo, ela aceita tudo como algo normal. No 34, ora, o restante dos atos de Josafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias,
o Senhor despedaçou as tuas obras e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Em vídeos anteriores nós tínhamos lido que realmente ele tinha mandado as embarcações, mas que não deram certo, não sabíamos por quê. E está aí a resposta. Foi o próprio Deus que fez com que aquelas embarcações não dessem certo, porque ele fez uma aliança com pessoas que não estavam na fé. Por isso que a Bíblia fala assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, pode a luz e as trevas andarem juntas? Não. Então, como é que eu vou fazer aliança com pessoas ou sociedade com pessoas que não estão na mesma fé? Como é que eu vou procurar uma pessoa para me aliar, uma pessoa com quem eu quero dividir minha vida? Vou me casar? Lá no mundo, uma pessoa que ainda está nas trevas. Não faz sentido. Eu preciso procurar uma pessoa que esteja na mesma fé que a minha, que tem os mesmos pensamentos, que professa a mesma fé que a minha, para que dê certo. Então, é isso que Deus fala para você hoje. Se você está solteira, solteiro, então agora se guarde para Deus, procure ser a pessoa certa e Deus vai providenciar a pessoa certa, né? Seja fiel a Deus, Deus vai ser fiel a você. Agora, não procure quem é do mundo trazendo trevas para a sua vida, porque as trevas e a luz não vão combinar, não vai dar certo. Tá bom? Que Deus continue abençoando você abundantemente. Dê o seu gosto no vídeo, deixa nos comentários o que você achou e manda esse vídeo para alguém. Vamos espalhar a palavra do nosso Deus o máximo que nós pudermos, tá bom? Não desiste de ler a Bíblia não, tá?